Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 14. A igreja está comigo? Ok. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e no barco não tinham consigo senão um só pão. Preveniu-os o Senhor Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo os olhos, não vedes? E tendo ouvido, não ouvis? Não vos lembrais de quanto partiu os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quanto parti os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam 7. Aos que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? Bom, aquilo que o Senhor me pediu para tratar hoje aqui é típico do erro de alguns de quererem tirar ou trabalhar fé com base na sua própria interpretação. Existe um critério, e eu falo critério científico no que diz respeito à fé, de nos voltarmos inteiramente para esses atributos de autorrevelação que se concentram em Cristo. E esses atributos comunicam muitas informações importantes de como nós temos que nos comportar dentro desse cenário redentivo que Deus cumpriu pelo Filho. E um desses padrões de comportamento e posição que nós entendemos que Jesus comunicou àqueles que endereçam esse interesse por redenção e salvação, é como o homem deve recebê-lo e tratá-lo na condição em que ele está, não só de filho único de Deus, como também do Messias e Salvador do mundo, dos homens, dos pecadores. Então existe ali no discipulado mesmo, perceptivelmente, essa vista de como o Senhor mesmo orientava aqueles homens, de como eles deveriam se comportar na sua intimidade, na comunhão que estava sendo trabalhada ali, estabelecida ali. Não só no que diz respeito como eles deveriam receber o Senhor e as suas palavras, como também isso, se posicionarem de maneira fiel, de maneira íntegra, quando o momento fosse responder. Falar, se expressar, agir, obedecer, seja como for. Então existe uma coisa muito clara ali, na luz que se desvendou pelo Cristo, que não é normal, não é fácil, não é comum, e não pode ser visto dessa forma, até mesmo religiosa e comercial, quando Jesus ele caminha com o discípulo, quando ele caminha com a igreja. Então, obviamente, aqueles que estão me escutando, você precisa ir em busca dessa orientação, de como você precisa receber e tratar esse Jesus que você professa, porque o processo da salvação desse Deus na tua vida não vai ser como você quer, como eu quero, mas da forma como Ele decretou e ordenou. E nós temos aqui um episódio aqui, claro, dessa realidade, porque você vê que para muitos o Senhor se direcionou de maneira crítica, com dura palavra, mas para os discípulos, quando Ele fazia isso, era especial, porque eles estavam sim, dentro dessa intimidade, dentro dessa comunhão com Ele, e o Senhor se direcionava a discipular aqueles homens e orientá-los como filhos, como servos. Um exemplo do que o pastor está falando aqui, ali entre o Senhor e os discípulos, havia uma hierarquia. O servo não poderia ser mais do que o seu mestre, nem mais do que o seu Senhor. Não foi isso que Jesus disse? Um exemplo, como recebê-lo, como tratá-lo, como colocá-lo na sua posição,
no que diz respeito à experiência. No seminário nós dividimos a objetividade de Deus no homem e a subjetividade do homem com Deus. E eu sempre falo no seminário que a objetividade de Deus, ou seja, quando Deus é Deus, quando Ele é Senhor, essa identidade dEle está acima de qualquer experiência. Que quer dizer, Ele vai ser Ele mesmo, independentemente se você goste ou não. Por isso vem primeiro a objetividade dEle de se revelar como Deus, e depois o chamado de dar aos homens um direito de resposta, e obviamente de decisão. Então existe mesmo um critério de que quando nos posicionamos diante do Calvário, onde Jesus ele foi ofertado pela nossa salvação, existe um critério, uma dedicação de que busquemos ali, na raiz, essa natureza, essa autoridade, essa identidade dele e conhecê-lo de maneira profunda, para que não exista falsas interpretações e adiantamentos do que diz respeito a ele. Quando eu digo adiantamento, atropelamento de informações. Eu queria começar por esse texto, irmãos, que muita coisa que eu vou falar está dentro desse desafio de nós conhecermos Jesus melhor, e inclusive isso, de como nos comportarmos diante da unidade e da comunhão com Ele. O Senhor faz as multiplicações dos pães e dos peixes. Após o acontecimento dessa multiplicação, houve ali, como todos aqui já leram com o pastor, uma sobra dessas importâncias que vieram do milagre. Os discípulos arrecadam, e depois desse evento de organização, que eu vou dizer aos irmãos um detalhe que aconteceu ali, o Senhor no versículo 14, ele já inicia ali uma dura palavra contra os discípulos, e ele alerta os discípulos, para que todos eles aí tomassem cuidado com o fermento dos fariseus. O fermento aí é uma influência do que diz respeito à rebelião, à hipocrisia, até mesmo a incredulidade que existia no coração daqueles homens. Mas o que o Senhor temeu ali entre os discípulos que estavam naqueles homens? Esse é o ponto. O Senhor, lá no capítulo versículo 8:15, que ele dá essa correção, né? Ele dirige essa correção para os discípulos, e quando ele dá essa correção aos discípulos, eles pensam que aquela advertência se dava ao fato deles terem esquecido o pão. E lá no texto de Marcos 8:14, registra que eles, quando arrecadaram essa importância, realmente eles esqueceram. E por vias de distração e esquecimento, esse texto que lemos aí começa agora aí. Nesse incômodo e nessa insatisfação do Senhor em relação a eles, porque ele viu algo naqueles homens que ele entendia, que ele precisava trabalhar. Aí o Senhor vai e diz para eles, e lembra da multiplicação, como também lembra do que havia sobrado, vocês leram comigo aqui, e revela para eles que aquela indignação não se dava pelo fato deles terem esquecido o pão, ou a importância que havia sobrado, mas pelo fato deles testarem o Senhor como estavam fazendo os fariseus, que lá no versículo mesmo 12, versículo 12 mesmo, né? Deixa eu ver se é isso aqui. Tá. 11, né? E saindo os fariseus puseram-se a discutir com ele, tentando pedir-lhe um sinal do céu. E Jesus, porém, arrecadou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se lhe dará um sinal. E deixou-os e tornou a embarcar e foi para outro lado como uma forma de ignorá-los. Então essa maldade que estava no coração destes homens de colocar Cristo à prova, o entendimento é que isso seguia ali, no nível menor. Para os discípulos, o Senhor se prontificou em tratar. Do Senhor se sentir testado por eles. Aí o Senhor começa a direcionar esses homens a algumas indagações. E quais indagações o Senhor direciona a eles ali? Vocês ainda não compreenderam acerca do que eu sou e do que eu falo? E ele dá uma indicação aí, do que estava dentro do coração daqueles homens, que ele se sentiu provado por eles. A falta do discernimento de quem era ele.
e do que ele falava. Não só do que diz respeito à autoridade, palavra, ministério, identidade, mas também missão. Essa falta de incapacidade define que aqueles homens tiveram uma interpretação particular sobre ele. E ele estava ali para impedir que isso se desenvolvesse. O que seria isso, pastor? Alguns deles estavam trabalhando ali. A sugestão, não a verdade, de Jesus ser o que eles na verdade julgavam. É uma coisa muito diferente. Quando a gente fala de autoridade e identidade sobre Cristo, nós falamos de maneira plena, absoluta. Por quê? Porque parte do princípio daquilo que ele testemunhou particularmente. Então, quando estamos posicionados a conhecer Jesus, nós não tiramos interpretações pessoais. Nós colhemos esses dados de maneira profunda e direta, e dessas informações já sai o que ele é e o que ele quer. O que quer dizer que quando Deus se pontificou em enviar o Filho para salvar o mundo e se manifestou por meio dele, o objetivo nunca foi agradar ninguém, corresponder aos homens, mas ser Deus da forma mais absoluta, plena e original possível. Então essa incapacidade de interpretação não era uma deficiência, era um orgulho e uma prepotência que estavam ali dentro deles, de querer tirar conclusões próprias e julgamentos próprios do que Jesus poderia ser. Olha, acerca de Deus a gente não deduz. Acerca da fé, nós não damos pressuposto, a gente não dá dedução. A gente não fala eu acho. Tudo na consulta da fé é pleno e é absoluto. Se você não tiver a resposta para aquilo que você está indagando ou em dúvida, a gente não pode chamar de fé. Tudo que a gente chama de fé tem resposta. Tudo que está na fé é absoluto e pleno, porque a gente não pode deduzir. Eu não posso ficar pensando assim, Deus vai fazer, se já não existir um padrão por trás disso. Bom, se Deus vai fazer, é porque Ele vem fazendo assim. Nós falamos com certeza que Jesus vai voltar e arrebatar a igreja dele, porque Ele disse isso. Eu não estou deduzindo. Ele prometeu, Ele deu a palavra dele. Ele não tem palavra? Então não se trata de um fanatismo meu, ou de uma religiosidade minha. Ele falou, como dentre tantas outras revelações e manifestações, esta está inclusa. Então quando falamos sobre fé, ou como julgamos opinião cristã, nós não deduzimos. Então eu não estou chamado a imaginar e a pensar sobre Jesus de uma forma particularizada. Eu estou desafiado a conhecê-lo da sua forma mais original e verdadeira possível. Você pode até perguntar para mim, pastor, é muito comum ter esses adiantamentos, de achar que Deus vai fazer alguma coisa, ou ele vai ser alguma coisa, sem haver um padrão, sem haver uma fundamentação. É o erro que mais a gente vê acontecer dentro da igreja. Ele nunca fez isso na história, mas você está acreditando que ele vai fazer. Não existe um padrão, não existe um fundamento, não há uma repetição de ações testemunhadas por ele. Você está inventando aquilo naquela hora, a tua imaginação, ou o teu desespero está produzindo aquilo, e você está achando que é Deus, e não é uma coisa sua. Então eles colocaram o Senhor na prova nesse sentido, de dar a sua própria interpretação, de que o Senhor iria lá na frente fazer alguma coisa por aquilo que eles esperavam. E o desafio não é esse, a dedução, mas trabalhar os atributos da revelação como se eles fossem se repetir na tua experiência agora. A objetividade dele tem que estar na tua experiência, não a experiência na experiência. Deus não pode ser o que você quer, Deus não pode fazer o que você quer, Ele não pode agir em conformidade com os homens, porque Ele não pode ser controlado. Ele não é uma teoria, Ele é uma pessoa.